vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Senhor está aqui, amém, irmão? Eu vou estar lendo aqui no livro de 2 Reis, o capítulo 4, versículo 8 em diante. Amém? Será os irmãos procurarem para acompanhar a leitura? É um texto muito conhecido, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Até o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém? Certo dia, o texto é Eliseu e a mulher de Sunem, a sunamita. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse ao seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: não, minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou. Enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse ao servo: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe segurou no colo, mas por volta do meio-dia, ele morreu. Ela carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é festa de lua nova nem sábado? Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele.
Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz, está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre o dele, suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro do quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ele entrou, Eliseu lhe disse: aqui está seu filho. Ele caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele fala sobre a mulher sunamita, né? A Bíblia não fala o nome dessa mulher, né? É um nome desconhecido. Ela é chamada de sunamita porque a cidade era de Sunem, né? Ela era oriunda daquela cidade, então ela era conhecida como sunamita, né? E Eliseu era um profeta do Senhor, né? Ele era sucessor de Elias, ele veio depois de Elias, né? E ele era um homem muito temente ao Senhor, um homem que fazia a obra de Deus. E todos os dias o ministério de Eliseu era orar, era buscar direcionamento ao Senhor, né? Ele andava à distância, ele percorria de Samaria até no Monte Carmelo, né? Pelos livros, né? Pela história, isso daria mais ou menos uns 56 quilômetros, né? Olha só, que ele percorria, né? Para estar indo no monte para buscar o Senhor, né? E o Monte Carmelo era um monte muito abençoado, porque foi lá que Elias, né? Ele teve a vitória sobre os profetas de Baal. Então, Eliseu escolheu aquele lugar, né? Para estar buscando ao Senhor. Então ele caminhava, né? Léguas de distância para estar naquele lugar. Esse era o ministério de Eliseu. E ele tinha, né, como discípulo, seu companheiro, né, de oração, que era Geazi, né? Geazi caminhava com Eliseu e ia com ele fazer a obra do Senhor. E essa mulher sunamita, na cidade de Sunam, era uma cidade muito próspera. Ela era uma mulher próspera, era um lugar, essa cidade muito rica de um solo muito fértil, produtos agrícolas, né? Muitos produtos agrícolas, então a cidade era conhecida por essa riqueza. E ela, como ela era uma mulher rica, mas ela era uma mulher muito temente ao Senhor. E ela tinha discernimento espiritual. E ela via Eliseu indo com seu discípulo lá para o Monte Carmelo para buscar o Senhor. E ela observou aquilo, né? Ela observava que ele, muitas das vezes eu acredito que ela via ele cansado, né? Caminhando cansado. E ela, de uma forma tão generosa, né? Ela quis oferecer uma hospedagem, né, para Eliseu, já que na cidade de Sunam já era mais da metade do caminho para o Monte Carmelo. Então a sunamita chamou seu esposo, né, e disse a ele que ela estava pensando, né, em construir um quartinho no andar de cima para Eliseu. E esse quartinho, ela teve o cuidado de ser num lugar alto, ventilado, né, arejado, livre de
barulho, né? Para preservar a privacidade de Eliseu, porque ela sabia que ele precisava, né, de sossego, precisava de ter, de estar longe mesmo, né, de barulhos para poder falar com o Senhor. E o marido concordou e assim eles o fizeram. E Eliseu, ele sentiu tão grato por isso, que ele pensou em uma forma de estar honrando a sunamita, né? Ele disse a ela, o que eu posso? Ele chamou Geazi, né? E falou, o que a gente pode estar fazendo para estar honrando essa mulher, uma mulher tão boa, né? Ela tem sido tão boa, tão generosa conosco. E ele pensou em estar honrando essa mulher junto ao rei, chamar o rei para falar, né? Tudo que ela estava fazendo. Mas ela, quando ele a chamou e perguntou, ela não disse nada. Ela se contentava com o que ela tinha, né? Então Geazi, eu creio que ele foi tocado pelo Senhor, né? Quando ele viu que no fundo ela tinha um desejo de ser mãe, né? O marido era idoso, né? Ela não tinha filhos, ela tinha tudo, mas não tinha filhos. Então Geazi, né? Ele falou com Eliseu, né? E Eliseu, ele logo, né? A luzinha acendeu. E eu creio que o Senhor confirmou, né, essa promessa para a vida da sunamita. Então, Eliseu chamou a sunamita e disse a ela que em um ano ela teria nos braços dela um filho, né? E ela chegou a duvidar assim, como assim, né? Até hoje eu não consegui, né? E ela disse a ele, não me dê falsas esperanças. Mas era uma promessa do Senhor, né? O zelo, o amor que ela teve com Eliseu, né? Isso agradou o coração do Senhor. E o Senhor queria recompensá-la de alguma forma, né? E assim o Senhor o fez. Concedeu a ela um filho. E essa criança, ela cresceu. Ela foi crescendo junto com seu pai, trabalhando lá na colheita, né? Debaixo do sol quente. E certo dia, esse menino sentiu uma dor de cabeça muito forte. E nisso ele caiu, né? Ele queixou, ai, a minha cabeça, né? Ele caiu e desfaleceu. O pai viu que o filho, né, tinha caído e pediu ao servo que levasse o filho para sua mãe. Quando chegou lá dentro, a mãe viu que o filho estava naquela situação e eu imagino o desespero daquela mulher, né? Sem saber o que fazer, mas ela foi uma mulher muito ousada, muito corajosa, né? Cheia de fé, confiante no Senhor, assim, totalmente, 100%. Então essa mulher, ela pegou o filho dela e deitou ele na cama de Eliseu. Ela subiu com ele lá para o quartinho e deitou ele na cama de Eliseu. Porque ela sabia que aquela cama, aquele leito era um lugar abençoado, né? Onde quem estava, quem deitou ali era um servo do Senhor. Então, ela, com o coração dela cheio de fé e de esperança, ela não baixou a guarda. Ela não se esmureceu, né? Ela pediu ao seu servo que selasse uma jumenta, que ela iria ao encontro do profeta. E assim ela o fez. E ela nem falou com o marido, né? Porque o marido disse, mas como assim, né? Você está indo em direção ao Monte Carmelo, lá não tem festa, né? O que você vai fazer lá? Né? Mas ela decididamente pegou o jumento e foi. Quando ela chegou lá, né? Logo ela foi avistada por ele. E creio eu, né, que Eliseu viu aquele semblante triste e angustiado daquela mulher de longe. E aí ele pediu que Geazi fosse ao encontro dela. Geazi foi, mas ela não disse nada, né? Aliás, quando Geazi foi, Geazi perguntou para ela, né? Vai tudo bem com você? Sim, vai tudo bem. Vai tudo bem com seu esposo? Vai tudo bem. E com seu filho? Também vai tudo bem. Irmãos, olha a confiança dessa mulher, né? Quem de nós, numa situação dessa, né?
abriria a boca para dizer que está tudo bem, né? Essa mulher é um exemplo para nós de fé e de esperança. Às vezes as circunstâncias são assim, tão esmagadoras, tão terríveis, né? E às vezes as pessoas perguntam para a gente: como é que tá? Como é que você tá? Não, tá ruim. Hoje não tá bom, tá tudo bem não, tá não. Não tá tudo bem não. E a mulher sunamita não. Ela estava numa situação de morte, de pleno desespero, né? Ainda assim ela abriu a boca dela e disse que estava tudo bem. Nisso, ela correu e se jogou aos pés do profeta do Senhor, de Eliseu, né? E Eliseu logo viu, né? Ele, como era conectado com o Espírito Santo de Deus, ele viu que aquela mulher estava sendo afligida de alguma forma, né? Que o filho, creio eu, a Bíblia não fala isso, né? Mas creio eu que o Senhor já estava trazendo em revelação para ele o que estava acontecendo, né? Para levar a mulher a sair de uma distância daquela, no jumento, algo muito ruim havia acontecido. Então, quando ela se jogou, né, nos pés do profeta, do Senhor, e ele viu, né, que ela estava angustiada, muito triste, o que ele fez? Ele pediu a Geazi que fosse na frente, que tocasse o cajado do menino. E aquela mulher, ela queria que o profeta fosse com ela. Creio eu também, né, que aquela obra que o Senhor iria fazer seria através da vida de Eliseu, né? Então, o que ela disse? Tão certo como vive o Senhor, eu não vou sair daqui se o profeta, se você, né, o profeta Eliseu não for comigo. Então ele foi literalmente intimado por aquela mulher e saindo com ela para poder fazer aquela obra tão desafiadora, porque foi desafiadora, né? Porque ela, quando se jogou nos pés de Eliseu, ela disse, né? Eu não te pedi um filho, eu não te pedi, né? O Senhor me deu falsas esperanças. Então aquilo foi desafiador para Eliseu. Imagina, se ele chegasse lá, né, e nada tivesse acontecido, né? Então, ele, como era um homem de oração, um homem temente ao Senhor, um homem que estava, né, o tempo todo ligado, direcionado pelo Senhor, assim ele fez. Ele foi, junto com seu discípulo Geazi, aquela mulher, quando ele chegou lá, o menino estava deitado, morto, né? E aí Geazi foi e tocou o cajado, né? Como Eliseu falou, e não aconteceu nada. Então, olha para você ver, né? Olha para vocês verem, né, irmãos? Se na primeira tentativa, né, ele desistisse, ou viesse a dúvida no coração, na mente de Eliseu, né, e ele desistisse, né, o milagre não ia acontecer. Então, Eliseu, o que ele fez? Ele entrou para dentro do quarto e fechou a porta. É como Deus fala conosco, né, irmãos? Quando nós formos orar, para a gente fechar a porta do quarto e falar em secreto com ele, né? E assim Eliseu fez, né? Ele foi e ele deitou sobre o corpo daquele menino, né? E a Bíblia fala que ele colocou a boca dele na boca daquele menino, as mãos nas mãos daquele menino, os olhos nos olhos daquele menino. E creio eu que ele começou a clamar ao Senhor, né? E creio eu também que não foi rápido, não. Creio que teve que ser uma busca. Ele teve que buscar, ele teve que clamar. Porque na palavra de Deus fala, né? Pedir e dar-se-vos-á. Então não é simplesmente chegar, né? Eu sou homem de Deus, né? Deus me usa, eu vou lá e vou fazer dessa forma. Não, tem que ter uma busca, né? Tem que ter uma entrega, tem que ter um preço, né? E Eliseu, eu tenho certeza que ele se colocou na posição de clamar, né? E ele foi clamando e naquela hora o menino deu 7 espirros, né? Aquele menino, o Senhor devolveu a vida para aquele menino, né? O Senhor ouviu o clamor de Eliseu. O Senhor honrou a serva
dele é Senhor, né? E aquele menino recebeu a vida. E nisso, eu imagino, né, a alegria daquela mãe e o tanto que o nome do Senhor foi glorificado, né, irmãos? Porque um milagre desse, né? E nos dias de hoje, o que nós podemos trazer disso para os dias de hoje? Né? Essa semana eu estava orando ao Senhor, pedindo direção para o Senhor, de qual palavra que eu poderia trazer nessa noite, né? E eu estou assim, meu Deus, qual palavra? E a semana começou uma semana assim, que só Jesus na causa. Segunda-feira no serviço foi só Deus. Eu trabalhei assim, com lágrimas nos olhos a tarde inteira. Na terça-feira difícil demais. Quando foi na quarta, e assim, só luta mesmo, irmão. Luta, luta, luta. E quando foi na quarta-feira, eu estou falando isso para ilustrar para os irmãos como que é a situação. Amém? Amém. Na quarta-feira, eu precisava resolver umas coisas no banco. Eu fui do banco, eu fui no supermercado. E tudo com pressa, porque eu tinha que correr para o serviço e os minutos estavam contados. E eu passei no supermercado, comprei o que eu tinha que comprar. Quando eu cheguei no estacionamento, eu olhei para o pneu furado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E eu estava sozinha, né? Eu falei assim, Jesus, comecei a pedir a Deus. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou com esse carro, vou dirigir até na borracharia. Eu falei assim, Senhor, dá um jeito esse pneu aí para eu conseguir chegar na borracharia. E aí eu saí de lá devagar e já estava dando barulho na roda, mas chegou na borracharia, o moço perguntou, eu falei, não, o pneu, ele falou assim, não, vou trocar para você, o sol rachando, e nisso ele tirou o pneu, e os minutos assim, eu contando no relógio, na hora que ele olhou, ele falou assim, nossa, não tem só um furo não, tem dois. Eu falei, não, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu estou atrasada, e eu tinha que passar ainda num lugar para comprar uns ovos para minha mãe fazer no almoço, tinha que comprar um cabo para o celular da Júlia, que ela já estava me cobrando há dias. E aí, eu deixei o carro lá com ele e falei assim, não, eu tenho que resolver umas coisas ali, eu vou a pé. E daqui a pouco eu volto. Ele, você vai trocando. Ele falou assim, não, mas vai ter que secar. Eu falei, mas não pode demorar não, porque eu tenho que bater cartão. E aí, eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. E aí, quando eu cheguei em casa, meu tio estava lá, meu nome, Viana, eu quero que você olhe para mim agora a receita, que tinha uma vizinha minha também para resolver um negócio no posto, eu estou indo para o posto, vim pegar carona com você, e aquela coisa toda, e eu chego no posto, tinha planilha para fechar, a planilha não fechava, e aí o que acontece? A menina, uma moça que trabalha comigo, ela falou assim comigo, oi Viviane, tá tudo bem? Aí logo eu pensei na palavra. Eu falei, tá tudo bem. Não estava fácil não, mas tá tudo bem. Aí eu pensei comigo, não é essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu traga, né? E aí assim foi a semana, irmão. Na sexta-feira, e outra coisa, meu celular também parou de funcionar. E não funcionava, e eu precisava do celular. E aí eu resolvi ir na Claro na sexta-feira de manhã. Quando eu cheguei lá, tinha umas 50 pessoas na fila. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Tem que levar os meninos para a escola. E eu liguei para o Ivan. O Ivan falou assim comigo, minha filha, larga esse trem aí e vai embora. Aí assim eu fiz. Larguei e fui embora sem resolver, né? Eu falei, meu Deus, essa semana é difícil. Mas assim, no final, tudo deu certo. É isso que eu queria dizer para os irmãos, né? As lutas vêm, os problemas vêm, né? Às vezes, assim, nas mínimas coisas do dia a dia da gente, né? Não precisa ser uma coisa que seja de enfermidade, né? Mas de um problema grave, né? Acontecendo, às vezes, as coisas pequenas, né? Então, assim, tudo a gente tem que aprender a confiar mesmo no Senhor. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Fazer como a sunamita, né? Ela tinha certeza que Deus estava no controle.
do estado que estava o filho dela, ela tinha certeza em quem ela cria. Amém, irmão? E eu vou estar louvando o menino agora. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, louvasse junto comigo. Vamos declarar a fidelidade do Senhor, a bondade dele. Amém? Porque ele é bom e fiel em todo o tempo. Amém, irmão? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Seja engrandecido, Jesus. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Agradecemos, ó Pai, que oramos todas as nossas vidas, ó Pai. Oh, Senhor, Senhor, não tem jeito. A única forma de nos mantermos de pé, Pai. Ah, Deus, é guiado, é segurado, é estar firme no Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
ele não acabou não, mas... Amém. Amém, irmãos. É isso, né? Nosso Deus é bom, né? E a palavra dele diz certamente que a bondade e a misericórdia, né? Nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Amém? E que nós venhamos crer, né? Em todo tempo, né? Nessa fidelidade do Senhor, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? E uma coisa que eu queria dizer, né? Nesses tempos tão difíceis, né? Que nós estamos vivendo, se nós não agarrarmos com o Senhor, nós não vamos dar conta, não. Viu, irmãos? Esses dias são muito difíceis, né? Muitas notícias ruins chegando, muitos acontecimentos, né? Eu tenho visto isso, né? A gente tem visto, né? Próximo da gente, no local que eu trabalho, né? Tanto sofrimento, tantas notícias ruins, né? E só vai conseguir mesmo permanecer de pé aquele que tiver o Senhor, né? Aquele que estiver firme com o Senhor, né? Porque é só Ele mesmo, irmão. Não tem outro caminho, né? Então você, né? Que às vezes está caminhando, mas não está tão firme. Firme os seus passos com o Senhor enquanto é tempo, né? E o que temos de mais precioso na nossa vida é a salvação. E se nós partirmos desse mundo sem ela, aí acabou, né? Então nós precisamos, né? Estar nessa busca constante, que o nosso alvo, o nosso presente maior não são conquistas nessa terra, não são bens materiais, né? É muito mais do que isso. É a salvação eterna. Amém? Eu agradeço a oportunidade. O homem do vestido branco acabou de chegar.